Vamos falar do Renato Freitas? Com 25 votos a favor e 5 contra, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba aprovaram em segundo turno o projeto de resolução que determina a perda de mandato do vereador Renato Freitas, do PT, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Lembrando o fato pelo qual o Renato perdeu o mandato agora, a gente lembra que houve uma manifestação em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no dia 5 de fevereiro, contra o assassinato do congolês Moise Kabagambi e também de Durval Teófilo Filho. O vereador Renato Freitas estava lá. Na época, a Arquidiocese de Curitiba registrou um boletim de ocorrência contra o vereador, o padre Luiz Haas, disse que celebrava uma missa no local e que precisou interromper o culto por causa da entrada dos manifestantes no templo ali, na igreja, né? Mas os manifestantes entraram na igreja depois que a missa já havia terminado. Só para lembrar o fato. Mas sobre essa cassação do Renato Freitas, né, do mandato dele, a gente convidou a Tânia Mandarino, que é advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, que mora em Curitiba. É isso, né, Tânia? Bom dia, prazer em recebê-la aqui no jornal. Bom dia, Marilu, bom dia a todas e todos, o prazer é nosso, apesar de, no momento em que a gente vai falar sobre uma coisa tão triste, sobretudo para quem é daqui de Curitiba, que mora nessa cidade onde tem pessoas capazes de cometer um ato tão cruel de racismo e xenofobia. Mas bom dia mesmo assim, Marilu. Bom dia. Bom, você já começou aí exatamente a se pronunciar a respeito, né, Tânia, desse fato, né, dessa cassação do mandato do Renato Freitas, como você disse, um jovem, enfim, brilhante, advogado, negro, e, enfim, fez história, né, aí na Câmara Municipal de Curitiba. Queria que você falasse inicialmente, como você viu essa cassação, esse momento realmente, como você falou, muito triste, e também um pouco a história, né, do Renato. O Renato é um jovem que a gente acompanha desde a época que ele estava no PSOL com muita amorosidade, com muita admiração. Até porque eu tenho um filho um pouco mais novo que ele, que sempre foi eleitor do Renato, sempre tocava com ele nas quebradas. Meu filho tinha uma banda de rap também, o Renato fazia os saraus periféricos aqui na região metropolitana de Curitiba, e o meu filho estava sempre ali, sempre me trazendo informações do Renato, mesmo quando o Renato não tinha ainda uma visibilidade, né, como ele veio a ter depois. E eu sempre fiquei muito emocionada com as coisas que aconteciam com o Renato, sabe, Marilu? Sempre fiquei muito tocada, muito triste. Não raro, o Renato era alvo de repressão policial, sobretudo da Guarda Municipal de Curitiba, que o perseguia, né, imensamente. E eu me lembro de uma das vezes em que ele estava tocando rap, fazendo as discussões com o pessoal da periferia, no centro da cidade. E os policiais o prenderam, o levaram para a delegacia, pisaram nele na viatura, né? E eu nunca me esqueço do Renato mesmo narrando isso. Os companheiros advogados e tal foram para lá acudi-lo e fizeram uma transmissão ao vivo desse fato. E o Renato, uma frase que assim, ela nunca vai sair da minha cabeça, enquanto eu viver, né? O Renato dizia assim, ele depois que ele saiu da delegacia ali no saguão, no hall, ele dizia assim para a gente que estava assistindo, né? Eles me colocaram na viatura e me disseram que se eles pisassem, e aí ele não conseguia falar, ele parava e repetia, eles me disseram que se eles pisassem, a gente via que a humilhação e a emoção era muito grande, e aquilo não tinha como não tocar e não ficar marcado para a gente. Se eles pisassem no cocô do cachorro, era melhor do que pisar em mim. Então, era esse o clima que as forças repressivas já tinham com o Renato desde sempre. Desde que ele começou a trazer a periferia para ocupar as cidades, a fazer esse movimento de conscientização com a periferia. E aí a gente ficava sempre muito tocada, né? Quando passou um ano disso, naquela semana eu estava lembrando desse fato com meu filho, falando, nossa, você lembra quando aconteceu aquilo com o Renato e tal?
de novo. Eu lembro que eu estava em São Paulo, eu parei na Augusta, num barzinho, sentei na calçada, quem estava comigo lembra, e eu fiquei horas chorando. O Renato é uma pessoa que me toca muito, porque atiraram no Renato de novo, daí, numa praça. Atiraram no Renato, machucaram muito o Renato com balas de borracha, tiraram na mão, atiraram nas costas, e hoje é tudo televisionado, né? Tudo filmado, né? Não é nem televisionado. A gente vê essas cenas. Então, aquilo foi fazendo crescer a emoção pela existência do Renato, desse jovem que desafia e não teme. Quando o Renato foi eleito vereador, nós ficamos muito felizes, até porque ele tinha vindo para o PT, que é o meu partido, né? Ele veio ser vereador pelo PT, um mandato petista da periferia e tudo mais. E desde o início, Marilu, aquela camarilha, que eu não chamo de Câmara, eu chamo de camarilha, de vereadores, claro que sempre tem os lós, né, que se salvam nos espaços como esses, mas desde o início a tentativa foi de fazer essa cassação, porque eles não admitem que na cidade europeia, que é uma mentira sem tamanho dizer isso, mas que se criou essa imagem de cidade europeia, inclusive com novelinha na Globo. Lembro-se, no tempo do Jaime Lerner, tinha uma novela que chamava Sonho Meu, que foi paga para transformar Curitiba com essa imagem de uma cidade branca, europeia e higienizada. Eles não admitem que um jovem negro com um cabelo black power, né, que é o que o Renato usa hoje, coisa mais linda desse mundo, fale e enfrente tudo que está posto aí dentro desse momento fascista. Então, a primeira tentativa foi de fazer uma cassação por causa de uma participação dele naquele ato do Carrefour, quando mataram aquele negro, sempre, né? E ele tinha escrito alguma coisa de protesto, e aí, como pichador, vamos caçar e tal. E agora teve esse processo, Marilu, que eu vejo, identifico assim nele algumas falhas nossas também, sabe? Alguns equívocos nossos, e a gente está aí. Eu sei que juridicamente ainda há possibilidades, eu acho que a defesa do Renato sempre pode falar melhor disso, né? De entrar com recursos judiciais para essa cassação, tem as questões de nulidades que os advogados do Renato certamente verão, mas eu acho que o nosso problema, de novo, foi se entregar ao jurídico, Marilu, e não ao político. Exato. Equívocos nossos, dá para aprofundar um pouquinho mais? Posso aprofundar, até porque eu sou direção municipal também, né? Eu faço parte da direção municipal. Quando eu digo nossos, eu estou falando do partido do Renato. Eu estou falando da forma como nós acabamos sugerindo que fosse feita a condução desse processo e de como o mandato do Renato também aceitou. Isso é importante, né, dizer. Marilu, eu penso que uma situação como essa deve ser resolvida de forma com enfrentamento popular, político. E a gente tem uma situação na cidade, eu acho que isso acontece em todo o Brasil, onde a igreja ainda é muito temida, ainda é muito dominante. E, infelizmente, o que aconteceu com o Renato foi que alguém da igreja, né, colocou o Renato numa fogueira. E aí, na hora de fazermos coletivamente, institucionalmente, a tratativa dessa fogueira, para tirar o Renato dessa fogueira e dizer, não, vocês, vamos lá, não é assim que Cristo quis, enfim. Infelizmente, a tratativa foi feita com um certo temor reverencial à igreja. Então, ao se temer isso, até por uma questão de ano eleitoral, né, por medos de que isso possa reverberar em todas as campanhas, a campanha maior, enfim, nós acabamos entregando, né, e eu digo nós sem me incluir, porque sempre fui oposição a esse posicionamento dentro do executivo, por exemplo, mas minoria. Então, nós acabamos entregando a situação de novo, Marilu, de novo, porque com Dilma aconteceu a mesma coisa, né, guardadas as devidas proporções de um mandato presidencial e um mandato de vereança em Curitiba.
nós nos entregamos ao jurídico. Nós tínhamos brilhantes advogados, o Zé Eduardo Cardoso fazendo defesas espetaculares, como aqui o meu colega, o doutor Guilherme Gonçalves, um advogado conceituadíssimo, brilhante, maravilhoso, Cacai acabou também assinando junto à defesa do Renato, doutor Luiz Rocha, que foi advogado do Lula, enfim, uma banca de respeito. Mas nós nos entregamos a defesas brilhantes, espetaculares, para resolver a questão, de novo, no judiciário. E esse tipo de questão política, com todo respeito, não se resolve no judiciário. Nós abafamos, de certa forma, ficamos esperando e segurando os movimentos sociais e os movimentos populares de se manifestarem, Marilu. Não sei se você sabe disso. Vamos esperar, vamos aguardar, não é hora de confronto, não é hora de manifestação. Quer dizer, houve uma desmobilização que, na minha avaliação, sempre modesta e sempre respeitosa, talvez se a gente tivesse ido por um outro caminho de empoderar o movimento negro, o setorial de igualdade racial do partido, e deixar que eles assumissem essa tratativa, talvez a gente estivesse melhor, porque daí o jurídico fica no seu devido lugar e não no posto de comando. Quem tem que estar no posto de comando é a política e não o jurídico, é o que eu penso. Exato. E, Tânia, lembrando, quando você citou a igreja, a gente lembra do padre Luiz Haas, né? Ele que estava celebrando a missa e ele acabou fazendo aí esse boletim de ocorrência, né? Então, existem alas, né, também, no caso aí da igreja católica, né? A gente está falando da igreja, nesse caso, da católica. E essa pessoa, né, o padre Luiz Haas, também é conhecido como uma pessoa bastante reacionária, não é isso? Ele tinha companheiros nossos que diziam que não, que ele tinha bom relacionamento com os movimentos populares, com o movimento do MST, mas, na realidade, sim, ele se mostrou na prática uma pessoa bastante reacionária. E é engraçado que, ainda que depois, a Mitra tenha emitido uma nota, depois que esse boletim de ocorrência foi feito, e é muito interessante porque tinha centenas de pessoas, talvez dezenas, muitas dezenas, naquele ato, e só o Renato foi, no boletim de ocorrência, eles não identificaram ninguém, não fizeram questão ainda, fizeram a confusão com a imagem do Carlinhos, que é um outro companheiro também negro, com cabelo também black, e que chamava as pessoas para entrarem na igreja num determinado vídeo, e aí a fake news de que aquele camarada, quer dizer, mais uma vez, cometendo o ato racista de colocar todos os negros, como pessoas iguais, que são todos iguais. É o Renato, E isso, para esclarecer, eu não gosto de usar esse verbo, isso para elucidar na camarilha, deu trabalho para a defesa do Renato, teve que se mostrar os vídeos, dizer, eu me lembro até que teve um momento da defesa, dessas defesas espetaculosas que a gente faz quando se entrega ao jurídico, que o advogado olhava para o Renato e dizia, Renato, levante. E o Renato ficou um pouquinho assim, porque será... Levante, faça o que o teu advogado está mandando, Renato. Para o Renato se levantar, para os vereadores verem que ele não tinha a mesma altura, não tinha o mesmo tipo físico do outro camarada que estava chamando para a igreja, porque já era tido como o Renato. Quando vem esse BO feito só contra o Renato, nós vimos que tem um movimento forte aqui, que tentava fazer atos, tentava fazer a mobilização, que movido pela hashtag Eu Também Entrei na Igreja, porque a ideia era todos irem para a delegacia e dizerem, eu quero me apresentar. Vocês fizeram um BO que veio a público por causa de uma pessoa que entrou na igreja. Eu também entrei. A ideia era todos que entraram, que não entraram, irem para a delegacia e se apresentar. Mas esses movimentos foram sufocados. Não, vamos esperar, porque a gente já tem agora uma defesa jurídica. E aí, nesse caminho, lógico que teve a negociação política, a conversação política. É evidente que o partido
tem um bom diálogo com a igreja, com setores mais progressistas da igreja. O Partido dos Trabalhadores nasce das pastorais, nasce da igreja, né? E daí talvez também venha um pouco desse excessivo temor e respeito. Mas como seja, a Mitra fez uma carta, não sei se vocês se lembram disso, declarando que não houve uma invasão de fato, enfim, limpando a barra, mas considerando que o Renato tinha pedido desculpas, então, alguma coisa, algum castigo, né? Não lembro as palavras que foram usadas. E aí a gente teve até o professor Emanuel Apio, que é um professor de filosofia muito conceituado, que se aposentou recentemente pela UFPR e foi candidato ao governo do estado do Paraná e tudo mais. Ele dizia, gente, não dá para a gente vibrar com essa carta da Mitra, porque ela diz, ao negro, algumas chibatadas, pelo menos, nós vamos ter que dar. Ela não dizia totalmente, está tudo bem, ele não fez, o que ele fez não foi errado. Ela dizia, não, foi um pouquinho errado, não foi tão errado como aquela fogueira, mas, assim, alguma sanção menor ele deve receber. E isso também nos deixou indignados, né? Essa posição da igreja, mesmo quando recua, ainda mantém alguma sanção por uma pessoa que não cometeu crime algum, não cometeu ilícito algum, e a gente sabe que, evidentemente, está sendo punida por ser preto, por ser periférico e ter se atrevido a ocupar um espaço de poder que é exclusivamente destinado aos brancos, sobretudo nessa cidade que se acha branca. Puro racismo, é isso. Olha, Tânia, a gente te agradece demais aqui a participação, e queria repercutir contigo muitas outras coisas, mas a gente vai te convidar depois para a gente falar de outros temas também que estão rolando aí, estão também indignando todo mundo, viu? Tânia, muitíssimo obrigada aqui, querida, pela sua participação, um forte abraço e até uma próxima, com certeza. Obrigada eu, Marilu, um abraço bem grandão, até. Até, querida. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.